Corpo, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que se reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside à formação e à sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Não obstante, quase sempre, sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem, tão conturbadas, além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela
amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Na importante página de hoje aprendemos com Emmanuel a dinâmica da reencarnação, onde os fatores presentes no perispírito são transferidos ao corpo físico, a depender da conduta adotada no passado. São as consequências dos atos do pretérito, imprimindo no corpo físico as deficiências, as doenças, as mutilações de que cultivamos no passado. Emmanuel traz todos os elementos científicos da ciência espírita para demonstrar como nós transferimos ao corpo físico, por meio do modelo organizador biológico, quais doenças congênitas muitas vezes traremos por conta da reencarnação e dos efeitos de tudo aquilo que praticamos no passado próximo. Emmanuel ainda destaca que com amor, com a prática do bem, com o exercício de uma resignação perante as dores, nós podemos alterar o destino e muitas vezes os eventos humanos que nos favorecem por meio da lei do auxílio. Emmanuel intitulou essa página com a palavra corpo e explicou de forma detalhada como o nosso corpo físico é gerado, com as influências do corpo astral, chamado perispírito. Ele diz que os livros científicos que hoje existem no mundo são suficientemente esclarecedores quando tratam do corpo humano em seu caráter exterior. Porém, pelo Espiritismo, nós sabemos que há toda uma conjuntura espiritual para definir como esse corpo será formado e quais eventos na vida de cada um ocorrerão para influenciar nessa caminhada. O espírito, portanto, através de sua mente, forma inconscientemente o corpo físico, desde a primeira hora da organização fetal. Consciente somente aquele que já atingiu um nível de maturidade e por isso participa dessa formação. Todos sempre sob os cuidados de amigos protetores, de mensageiros da providência divina. Por isso, trazemos conosco a soma dos reflexos bons e menos bons da colheita em relação aos méritos e prejuízos que semeamos no passado, no solo do tempo. Todos esses acontecimentos são impressos nas células do equipamento humano. E como aprendemos no Livro dos Espíritos, a conexão do corpo físico com o espírito é célula a célula pelo perispírito, formando desde a vesícula germinal as características do corpo. O veículo carnal, portanto, liga-se célula a célula por meio de individuações microscópicas, ajustando-se aos tecidos sutis da alma, partilhando a natureza eletromagnética dessa oficina complexa formada por bilhões de motores, encontrando-se por trás de todo o movimento a mente humana, guiando a formação dos corpos, a comunicação entre os órgãos, a transmissão de informações no cérebro. Desde a fase embrionária do instrumento, o espírito vai plasmando os reflexos próprios. Emmanuel, então, dá o exemplo dos suicidas e homicidas, dos delinquentes e viciados, que
perturbados no além-túmulo, reencarnam trazendo dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória, a qual imprime patologias celulares. Notem que a reencarnação de seres que estão em débito com a lei divina lhes traz um corpo deficiente, um corpo com doenças congênitas, com limitações físicas. Porque essas enfermidades são reflexos da posição infeliz a que o indivíduo se conduziu no passado. E é interessante notar que Emmanuel compara a Terra a um hospital, porque diz que as almas doentes precisam ser internadas na Terra para tratamento da desarmonia interior. Por isso estamos aqui para nos tratarmos dessas condutas do passado e que hoje vamos reequilibrando as funções do corpo físico. Além das condutas, também influenciamos na formação do corpo pela culpa e pelo remorso, em que a lei de ação e reação se aplica com segurança e precisão. Por isso as provações do mundo, por isso as expiações, por isso os desastres fisiológicos. Finaliza o nobre professor nos dizendo que apesar disso tudo, apesar da existência de uma lei perfeita, apesar da consequência dos nossos atos, sempre existe justos atenuantes. Quando nós nos revelamos amigos da solução dos nossos débitos, ou seja, nós precisamos aceitar as dores, enfrentá-las e reconhecer que são decorrentes de nossa própria conduta. Quando, portanto, sofremos de forma resignada, aplicam-se os atenuantes na nossa caminhada. Ele encerra, portanto, dizendo: a prática do bem pode modificar a rota do nosso destino, porque o pensamento claro e correto, somado à ação edificante, interfere nas funções celulares. Podemos, portanto, ser curados pela ação no bem, pelo pensamento claro e correto, que vai alterar as funções celulares e também os eventos humanos, atraindo para nós o reflexo nobre da espiritualidade superior pelo amparo, pela luz e pelo apoio, tudo conforme a lei do auxílio. Que assim seja.